Boa noite, meu nome é Carla e eu sou uma das voluntárias da Coligação Espírita Progressista e estou hoje aqui com vocês para realizarmos mais uma vez o Evangelho no Lar. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu percebi que a gente teve um aumento aí das inscrições, um aumento das participações. E então, caso vocês gostem de estar aqui com a gente todas as quartas-feiras, não esqueçam de fazer a inscrição, deixa o seu like aqui nesse vídeo, deixe também algum comentário e não deixe de compartilhar com os seus amigos para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Bom, nesse instante então, eu convido todos vocês para que a gente inicie o nosso Evangelho, como sempre, com uma prece inicial. Então, nesse instante, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, e dessa forma pedimos proteção, pedimos para que Jesus possa abrir a nossa mente, o nosso coração, que as palavras do Evangelho de hoje possam nos tocar, nos fazer refletir, que possamos realizar o estudo da melhor maneira possível nesta quarta-feira. Agradecendo a presença dos mentores espirituais que nos auxiliam nesse trabalho e pedindo por todos aqueles que nos acompanham nesse vídeo, damos por iniciado mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos continuar o estudo que o professor Rubens iniciou na semana passada, do capítulo 27, Pedi e Obtereis, que é do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje nós vamos estudar os itens 3 e 4. Então vou começar lendo o item 3. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa e não o outro. Porque todo que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. As condições da prece foram definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Então, nós acabamos de ler os itens 3, em que ele conta a parábola, né, do fariseu e do publicano, e o item 4, que é a explicação do Kardec, dentro desse capítulo que eu falei para vocês, que é o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo ele fala do pedir e obtereis, então ele vai falar bastante da questão da oração.
E aqui Jesus conta essa parábola que a gente leu aí, do fariseu e do publicano, para nos ensinar como deve ser a nossa postura ao orar, né? Lembrando que orar é conversar com Deus. Então, como que deve ser a nossa conversa com Deus? Ele fala que pra gente aqui não se exaltar, que quando você vai orar, não precisa se exaltar demasiadamente. O que isso significa? Significa que não são necessários muitos gestos, muitos rituais, estar de pé, falar alto ou pronunciar muitas palavras, chegar às lágrimas. O que ele está querendo dizer ali é que nós devemos sempre orar sem orgulho, nos colocar frente a Deus, frente a Jesus, como nós somos, imperfeitos. Nessa hora de orar, a gente deve calçar lá as chamadas sandálias da humildade, não é? Que é conhecida aí pelo pessoal. É assim que a gente deve se colocar perante Deus, sem orgulho, sem vaidade e sem falsa humildade. Ser sincero, saber das nossas imperfeições e perdoar os nossos irmãos. Como que você vai iniciar uma oração com o seu coração cheio de sentimento negativo? Então, por isso que é muito importante, quando a gente vai orar, a gente se resguardar durante alguns minutos. Por exemplo, para fazer o evangelho aqui com vocês, eu sempre dou uma paradinha uns minutos antes, coloco uma música, faço uma prece antes de fazer esse estudo com vocês. E assim nós devemos fazer não só com o evangelho no lar, nós devemos fazer com as nossas preces também. Então, antes de iniciar a prece, ou no começo do dia, ou no final do dia, aquietar, senta, sossega um pouco o coração, sossega um pouco a mente, reflete sobre o dia, sobre as suas ações, sem vaidade, sem orgulho, olhando para si mesmo, sabendo aquilo que você deve melhorar. E inicie a sua conversa com Deus de uma forma humilde, pedindo ajuda, pedindo forças. A nossa conversa deve ser sempre dessa maneira, com o coração isento de sentimentos negativos. Pelo menos naquele momento da oração, rechear o nosso coração com todo o amor que nós temos, com toda a bondade, porque todos nós temos um pouquinho de amor dentro do nosso coração, um pouco de bondade. E aí esse é o momento para a gente perdoar aqueles irmãos que não foram bons com a gente, entender que talvez uma situação que não foi tão favorável aos nossos olhos pode nos trazer algum aprendizado, que Deus permite essas coisas para que a gente evolua. Enfim, não reclamar. Outra coisa que é importante aqui é evitar, que ele deixa bem claro aqui nessa passagem, para a gente não se exaltar, fazer isso como se fosse um espetáculo para os outros verem, né? Para os outros ali estarem vendo, nossa, como aquela pessoa é devota, nossa, como aquela pessoa é boa. Por isso que aí a gente tem o exemplo do fariseu que vai lá, fica de pé, fica falando as palavras, quando na verdade a gente deveria fazer lá como o publicano. Entender a nossa posição de imperfeição e pedir a Deus força. Então, outro ponto aqui que a gente deve pensar é como a gente tem feito a nossa prece. Será que a gente tem feito a nossa prece como um fariseu? Falando alto, gesticulando, fazendo uma prece bonita e comovida quando os outros estão por perto? E esquecendo da oração quando a gente está sozinho? Ou mesmo quando a gente está sozinho, ao invés de agradecer, de ver as coisas boas da vida, de encher o nosso coração de bons sentimentos, a gente está ali só lamuriando, só reclamando, só se queixando com Deus. Eu tô falando isso porque enquanto eu estava preparando o tema desse nosso evangelho para o nosso estudo conjunto, eu lembrei de uma história muito interessante. Como sempre, vocês vão ter que me perdoar, não vou lembrar de qual livro mas é a história da vaca bolinha. Algumas pessoas já devem até saber. Existia um grupo familiar em que eles todos
dependiam bastante de uma vaca chamada Bolinha. Então, todo o sustento da casa vinha da vaquinha, né? Então, a vaquinha comia, dava o leite, e esse leite é que dava o sustento para toda a família, não só em termos de sustentá-los como alimento, mas também para vender, para fazer queijo, enfim, essas coisas. E todos os integrantes da família estavam sempre muito queixosos. Que situação, para eles a situação de vida deles não era o ideal, era totalmente desfavorável. E assim eles agiam também no momento de oração. Então, quando eles iam orar, conversar com Deus, conversar com o nosso Mestre Divino, Jesus, eles simplesmente reclamavam. Que situação difícil que estamos, nossa, nada melhora, ó, pobre de mim, pobre de nós, e aquela coisa de reclamar, como muitos de nós fazemos. A gente olha para nossa vida e a gente só consegue enxergar aquilo que não está bom. E reclamaram bastante, até que falaram, nossa, eles estão fazendo tanta oração, vamos lá verificar o que aconteceu com eles, né? Então, um grupo de irmãos amigos vão lá analisar a situação deles e eles percebem essa situação de que todos eles são, na verdade, muito preguiçosos e acomodados, porque eles não faziam nada além de explorar a vaca Bolinha para sair daquela situação. Então, eles não, na verdade, eles não se esforçavam em ter um trabalho melhor, algo que pudesse trazer mais conforto, que eles tanto reclamavam. E aí a espiritualidade ficou com dó do animal e deu um jeito para que o animal desencarnasse. E aí eles ficaram relegados ao seu próprio esforço, ou seja, de ter que ir atrás e correr atrás, e aprenderam com isso. Então, enquanto eu estava lendo essa lição, eu lembrei da vaca Bolinha, porque a gente sempre reclama e não faz nada a respeito. Assim também como a gente, quando faz prece na frente dos outros, né, ou sozinha, a gente sempre fala, nossa, eu sou tão bom, né? Eu não sou como o outro, como isso, Deus olha por mim, Deus faz isso por mim. Mas será que você não está acomodado na sua posição? Então tem 2 pontos aí, na questão da reclamação e não fazer nada para modificar, nada para se renovar e de se colocar mesmo melhor que os outros. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão bom, cadê a humildade? Então, quando nós vamos fazer a nossa oração, a gente tem que se colocar numa posição sincera, como diz Kardec aqui. Não se coloca nem maior nem menor do que você é, porque se você se coloca maior, você está se exaltando de uma coisa que você não é. Você está se colocando inferior, você está agindo com uma falsa humildade. Então se coloca exatamente como você é, até porque Jesus, que é nosso mestre, nosso guia da humanidade, e os irmãos que trabalham na sua seara conseguem enxergar a gente exatamente como a gente é. Não adianta a gente querer dar uma disfarçada, eles sabem quem nós somos. E aproveitar esse momento para realmente pedir forças para a renovação e não simplesmente reclamar. Muitas vezes a gente reclama por puro comodismo, a gente gostaria que Deus resolvesse as coisas por nós, mas a gente muitas vezes falta o nosso passo, e Deus, como um grande pai que ele nos educa, ele traz situações, pessoas para que a gente saia desse conformismo, desse comodismo, e que a gente evolua espiritualmente. Pensando nessa questão da oração e da renovação, eu peguei uma lição do Vinha de Luz, que tem exatamente esse nome, a lição 21, oração e renovação. Eu não vou ler a lição toda, vou ler, como sempre faço, alguns trechos, para que a gente possa refletir. Então aqui ele fala, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Aí Emmanuel começa comentando assim, é certo que todo o trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma.
A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Olha o que ele fala. É lógico que é louvável. Toda vez que você se coloca numa posição de orar, já é muito melhor do que aquele que nem tira um tempo para isso. Mas não é só uma questão de adoração. Não é só uma questão de palavras ou de gestos. É um momento, como ele fala aqui, é um momento de ato íntimo, profundo de fé. E isso deve refletir nas nossas ações também. Então, é o que ele continua falando. Não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas. Deus, nosso Pai, Criador do Universo, não precisa da nossa oração. Ele está conosco sempre. Jesus, designado por Deus para cuidar de toda a humanidade, desse grupo de espíritos que somos reencarnados aqui na Terra, não precisa das nossas palavras, dos nossos gestos. Ele está conosco, mesmo nós não estando com ele. Nós que precisamos elevar o nosso pensamento e estar um pouquinho com eles para pegar essa força, essa energia, para nos motivarmos, né? Então ele fala, não é o Senhor que necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Ou seja, a gente que deve aprender com a vida, a repetição, reencarnamos várias vezes, estamos aqui, vamos aprender com a vida, essa vida que Deus nos dá. Toda orientação, o evangelho que é o nosso guia, que foi Jesus que trouxe. Jesus espera por nossa renovação espiritual. Nós não estamos aqui à toa. A vida traz desafios, porque nós estamos aqui para aprender, para crescer. E um dos instrumentos para nos auxiliar nesse caminho é a oração. E aí a oração deixa de ser um instrumento útil a partir do momento que a gente reclama, a partir do momento que a gente se coloca numa posição de quem nós não somos. Enquanto a gente poderia realmente abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, conversar com Deus, pedir a ajuda de Jesus, dos mentores amigos, força, não para que resolva os nossos problemas, mas que a gente consiga realizar essa renovação espiritual de que ele fala. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não bastam as posições convencionais ou verbalistas. A oração nos ajuda muito como se diz, a sossegar, a acalmar o nosso coração, a renovar os nossos sentimentos e energias. Mas vai depender muito de como a gente ora, como a gente faz essa prece. Só com gestos, contando os minutos, já rezei o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Pronto, fiz minha oração. Não pensou em cada palavra. Não aquietou a mente, não serenou o coração para fazer essa prece. Não refletiu sobre as próprias atitudes, sobre a própria condição, para que seja realmente ajudado pelo plano espiritual. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Toda vez que nós nos colocamos em posição sincera para realizarmos uma prece, a gente nunca está desacompanhado. Sempre o irmão mais próximo, que trabalha na seara de Jesus, você entra na sintonia e ele vem atender a sua prece. Vem te auxiliar, mas para isso é preciso saber fazer prece, se colocar em oração, para que a gente sinta os benefícios da prece, para que quando você termina a prece, seu coração sossegou, você tem aquela sensação. Quando a gente faz a prece certa, nosso coração serena, a nossa mente se tranquiliza, a gente sente que as nossas forças se renovam e a gente segue em frente. Então, nos teus dias de luta, não te esqueças da ação e da renovação.
aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Então, quer dizer, ore, mas não esqueça de agir, né? E é para isso que a oração serve. Ela nos ajuda a nos motivar, a ter forças, energias para seguir em frente na nossa evolução espiritual e na nossa reeducação, para que a gente, nessa educação espiritual, não é nem reeducação, nessa educação espiritual mesmo, tá bom? Bom, essa é a mensagem que a gente tem para o nosso evangelho de hoje. Espero que todos vocês consigam refletir sobre como vocês têm orado, como vocês têm agido, se vocês só têm pedido e sente bem naquele momento da oração e depois não coloca em prática no dia a dia, a paciência, a caridade, todas aquelas coisas que o Evangelho nos pede. Fica aí o convite para uma análise íntima, para ver como que a gente está orando e principalmente como a gente está se renovando. Se a gente está agindo só como um fariseu, só falando, soltando palavras, ou se realmente a gente está como publicano, sabendo da nossa condição e não só orando, mas em cada ato do nosso dia a dia buscando a nossa melhora, tá certo? Vamos então agora passar para as nossas vibrações. Vamos nesse instante unindo os nossos pensamentos, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos e vibrando por todo o nosso planeta, por todas as regiões, por todos os povos, por todos os governantes, vibrando por todos os locais com problemas climáticos, com problemas de guerras, de conflitos, vibrando por todas as organizações e pessoas que procuram auxiliar as pessoas em necessidade, aquelas que não têm casa, aquelas que não têm comida, aquelas que não têm condição de saúde mínima. Vamos vibrando ao redor do mundo por todas as pessoas que estão doentes, em hospitais, em clínicas, por todos os profissionais da saúde, por todas as pessoas acamadas em casa. Vamos pedindo por todos os nossos irmãos que perderam as esperanças, por todos aqueles que seguem com a sua vida sem lembrar da existência de Deus. Vamos pedindo para que de algum modo possam ser encaminhados para alguma das casas do nosso Pai. E nesse instante a gente pede por todos os centros religiosos ao redor do mundo, por todas as igrejas, por todos os templos de todas as ordens, por todos os centros religiosos, como foi dito, e nós vibramos nesse instante pela nossa coligação espírita progressista, onde realizamos o nosso trabalho. Que o Mestre continue a amparar os seus trabalhadores encarnados e desencarnados e principalmente os atendidos, encarnados e desencarnados de todo o bairro da Vila das Mercês. Vamos nesse instante, levando essas vibrações de amor para o nosso próprio lar. Então, nesse instante, eu peço a cada um de vocês para que imagine Jesus adentrando a casa de vocês, em suas vestes alvas, olhar sereno. Ele chega e a sua presença ilumina todo o seu lar. Cada uma das pessoas da sua casa, sejam encarnados ou desencarnados. Rogamos, Pai, e pedimos que cada um aqui peça por toda a sua família, ainda que more sozinho. Por todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho, de convivência. Pedimos, Senhor, nesse instante, por nós mesmos, que possamos cada vez mais saber chegar até o Senhor, Mestre, através da oração. Que possamos cada vez mais elevar o nosso pensamento seguindo os seus passos, quando o Senhor aqui na terra estava e orava pelo nosso Pai, a Deus, que possamos seguir o seu exemplo, não só nas orações, mas no dia a dia, no agir, no lidar com o próximo, com os nossos próprios sentimentos. Nesse instante, então, agradecemos esse momento de oração, esse momento de estudo e de reflexão.
esse momento de tratamento. Agradecemos e rogamos ao Pai que nos seja permitido continuar com esse trabalho de realização do Evangelho através aqui desse canal da internet, que possamos continuar a nossa tarefa, que o plano espiritual continue a abençoar a nós colaboradores e também e principalmente aqueles que nos acompanham todas as quartas-feiras aqui, que possamos ter uma boa semana de reflexão, de oração, de ação e que possamos estar reunidos mais uma vez na próxima semana, a partir do mesmo horário, para uma continuação dos nossos estudos em nossa renovação espiritual. Que assim seja. Muito bem, muito obrigada, gente, pela companhia de vocês. E aproveitando aí, eu sei que o pessoal tá de férias, mas a gente já entrou em fevereiro e eu gostaria de lembrar os nossos alunos da coligação que as nossas aulas começam em março. Se você ainda não conhece a coligação e tem vontade de estudar Espiritismo, nós temos o curso básico que vai iniciar em março. Tem uma turma nas terças e uma turma nas quintas-feiras, às 20, agora eu não vou lembrar os horários, tá? Mas vocês conseguem ver nas nossas redes sociais, tem lá os horários das turmas de básico. Eu sei que é uma turma na terça e uma turma na quinta. Então, se quiser iniciar os seus estudos, turma presencial lá na nossa casa, na Rua Batuíra 297, tá bom? Vá se preparando para iniciar seus estudos em março. Em março a gente vai ter coisas muito boas, além do reinício, né, do início das turmas, o início dos nossos estudos no ano. Nós vamos também dar início ao ciclo de palestras. Eu sei que vocês ainda não estão sabendo, não está na rede, mas justamente a primeira palestra que nós vamos ter é Como Horas, tá bom? Depois eu passo para vocês aí nas redes o dia certinho e o horário, mas eu gostaria que vocês fossem se preparando tanto para estudar com a gente ao longo de 2026 nas nossas turmas, como também para essa palestra, tá bom? Eu passo mais informações em breve, aí já vai ter nas redes sociais para vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência de vocês aí, que essa mensagem possa chegar a todas as pessoas que estão necessitando dessa mensagem, porque ela é de Jesus, não é nossa, não é verdade? Então, uma boa semana e a gente se reencontra em breve. Fiquem em paz.